Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Nós estaremos estudando um assunto, amados, baseado na lição de número 12 desse trimestre que nós estamos estudando, e o tema desta lição, que está baseada nos livros de Esdras e também Neemias, é o seguinte: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, o tema da lição de hoje, desse estudo de hoje, será o casamento misto, e eu quero chamar bastante a sua atenção para que nós possamos aproveitar estes minutos aqui de estudo da palavra de Deus. Nosso textuário está lá em 2 Coríntios 6:14, que diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? A nossa verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então, o lar é um ambiente escolhido por Deus para ser uma bênção, mas tem uma exigência, tem um passo acertado que os constituintes deste lar precisam dar na hora de constituir esse lar. Este lar precisa ser organizado conforme a orientação do nosso Deus, conforme a orientação da Bíblia Sagrada. Para base deste estudo de hoje, nós vamos estudar o livro de Esdras, no capítulo 9, também o livro de Neemias, no capítulo de número 13, ainda alguns versículos do capítulo 10 de Neemias. Como eu já disse, o assunto é casamento misto, tá? E eu gostaria que você tirasse uma importante lição ao final deste estudo. Nessa lição, como eu já disse, nós iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs, mulheres que não eram judias, e veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema, para combater este problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto de casamento misto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Está lá em Êxodo capítulo 34, versículo 11 ao 16, também Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. Na própria lei, Deus está proibindo que os hebreus tomassem para si mulheres de outras nações, das nações circunvizinhas, ou das nações para onde eles estariam indo e que eles iriam conquistar. Então, logo nós observamos, desde o princípio desse estudo, que é uma ordenança de Deus, que o seu povo evite se misturar com as nações que não têm compromisso com a palavra de Deus. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura que fizemos no capítulo 9 de Esdras, que ele ficou perplexo quando ele tomou conhecimento do fato grave que estava acontecendo entre os judeus pós-exílios, ou seja, os judeus que haviam voltado para Judá, os dois retornos, da Babilônia, que agora era da Pérsia, do cativeiro que durou 70 anos. E esses judeus, eles se misturaram, alguns deles, na verdade uma multidão deles. No final do livro de Esdras, nós encontramos mais de 100 homens importantes. Não eram os homens do povo, as pessoas comuns, mas os líderes, os príncipes, mais de 100 deles. Imagine a quantidade do povo comum que cometeram esta infração. Mas que infração
foi essa, pastor? A infração de não observar o mandato do Senhor. Qual era o mandato do Senhor? Não faça concerto, não se misture, não case com pessoas que não seja da linhagem do povo de Deus. E eu quero dizer a você que esta mensagem, esta ordenança, ela ainda está de pé no Novo Testamento. Mas vamos estudar aqui ainda no Velho Testamento e o fato histórico que gira em torno desses dois livros, dos capítulos aqui citados. O povo, ele começou, amados, a seguir as abominações dos povos citados aqui no texto de Esdras capítulo 9. Por que o povo começou a seguir essas abominações? Porque a esposa, e vice-versa, né? O esposo também, ele tem uma forte influência no campo emocional, cultural e espiritual do seu cônjuge. Nós, como cônjuges, sendo homem ou mulher, nós temos um grande poder de influência sobre o nosso cônjuge, seja a mulher, seja o marido. E psicologicamente, né, nós entendemos o grande poder de persuasão do sexo feminino, o grande poder de influência do sexo feminino. Então, os judeus, por mais piedosos que fossem, eles constituíram casamento com pessoas que não conheciam a Deus, pelo contrário, adoravam outros deuses, resultado da imaginação da mente deles, mas que na verdade não era Deus. Deus com D maiúsculo, só existe um, o Senhor dos exércitos, Jeová Jireh é o seu nome, aleluia, o Criador dos céus e da terra. Todos os deuses citados, tanto na mitologia grega, quanto nas demais culturas, tanto na Bíblia, quanto fora dela, não passa de invenções, de criações da mente humana. O único Deus verdadeiro é o Senhor dos exércitos, autor e consumador também da nossa fé, aleluia. E o povo começou então, esses homens começaram a se dividir entre a adoração ao Deus verdadeiro e a adoração aos deuses pagãos, o que a Bíblia chama de idolatria. Tudo aquilo que não é o próprio Deus é chamado de idolatria. Tudo aquilo que não é o próprio Deus é chamado de idolatria. E nós temos que ter muito cuidado, porque adorar e venerar na Bíblia tem o mesmo efeito. Às vezes a gente diz que não adora, mas venera, e venerar e adorar não tem distinção alguma. Deus considera isso como prostituição. É a prostituição mais abominável que você vai encontrar na Bíblia, é a prostituição espiritual, quando o homem ignora o senhorio, o poderio de Deus e curva-se diante de coisas, diante de deuses, entre aspas, que na verdade não é Deus. Então o povo começou a se afastar do Senhor. O povo estava começando a pecar, começando a cochear entre dois pensamentos. Jesus uma certa vez falou que é impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e entristecer o outro, aproximar-se de um e afastar-se do outro. Não dá para adorar dois senhores, não dá para agradar dois senhores. Muito bem, continuemos. Então Esdras, quando se deparou com essa situação, ele chorou. Ele era um sacerdote, um homem de Deus,
um escriba, observador da lei do Senhor. E quando ele se deparou com essa situação, ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e sentou-se no pó e ficou perplexo, ficou triste com a situação. E ele começou a orar ao Senhor. Ele não comeu, não bebeu e ficou até a tarde sentado ali e orando e pedindo misericórdia a Deus e orientação ao Senhor diante daquela situação, diante daquele impasse, diante daquele momento tão difícil. Porque Esdras ficou tão revoltado? Porque o casamento misto foi a causa das várias derrotas, das consecutivas derrotas de Israel. Foi o casamento misto. Desde o princípio, o casamento misto foi proibido por Deus, porque Deus sabia que os homens enfraqueceriam a devoção ao Senhor por causa da influência dos deuses pagãos. Muito bem, o resultado deste movimento que Esdras provocou ali, desta revolta, foi da purificação, de uma grande purificação, de um grande processo que o povo passou, e nós vamos entender os detalhes deste processo nos próximos momentos. Primeiro ponto diz: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza. Como nós já dissemos aqui, se comportou da maneira como nós acabamos de dizer. Foi para as cinzas, rasgou as suas vestes, raspou a barba, a cabeça, orou, chorou, jejuou, intercedeu pelo povo durante todo aquele dia até o sacrifício da tarde. E o efeito desta atitude foi a purificação do povo, como nós já falamos. Esdras estava ali até a hora do sacrifício, quando o Espírito de Deus se apodera de um homem chamado Secanias, inclusive um dos tais que tinha cometido o mesmo delito no casamento misto, chegou para Esdras e disse a Esdras: olha, Esdras, levanta-te daí. Até quando você vai ficar aí neste pensamento? Nós vamos fazer um concerto, todos nós pecamos contra o Senhor, temos consciência que entristecemos o Espírito de Deus e estamos em pecado, e nós vamos fazer um concerto, um juramento, e vamos desfazer estes casamentos mistos, vamos purificar. E então Esdras levanta-se dali com aquela atitude daquele homem valente pela decisão, pelo enfrentamento de uma decisão tão grave que incluía a si mesmo. E então Esdras leva o povo a fazer um juramento, se realmente iriam tomar aquela atitude do divórcio compulsório, seria um divórcio coletivo. O remédio para aquele mal não era simplesmente matar um cabrito, oferecer um holocausto, queimar um incenso, pagar uma promessa. O remédio, a correção para aquele mal, era o divórcio compulsório. Eles precisavam corrigir o erro que haviam feito, o mesmo erro que seus pais haviam cometido no passado, e que fora o erro que levou à derrocada Israel por diversas vezes. E então a Bíblia diz no texto tanto de Esdras capítulo 9 e 10, que também em Neemias, no capítulo 13, que o povo se arrependeu, o povo tomou uma atitude, se quebrantou e chorou na presença do Senhor. A Bíblia diz que foi uma grande multidão de pessoas que se uniu a Esdras aquele choro, e o choro era alto que se ouvia de longe, o povo chorando de quebrantamento, de arrependimento. Como nós estamos com saudade de ver o povo chorando com quebrantamento, amados. Como nós estamos
sentindo a necessidade dos nossos dias de o povo chorar de arrependimento, de sentir os seus pecados, de reconhecer os seus pecados e se lançar na presença de Deus com o rosto no pó, reconhecer que é dependente da misericórdia de Deus. Porque infelizmente nós vivemos numa geração segura de si mesma, segura dos seus conhecimentos, segura da sua crença, uma geração positivista que só quer olhar para cima, que só quer ver por cima, que não admite as suas falhas, as suas fraquezas, os seus próprios erros. Como eu estou com saudade de ver a igreja inteira orando e chorando na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Por que o judeu não deveria se casar com uma pessoa que não era da linhagem de Israel? É porque os judeus eram orgulhosos? Porque os judeus eram uma raça superior, humanamente falando, culturalmente falando? Não, amados, de forma alguma. Os judeus são tão gente quanto todos os gentios, quanto todos nós que não somos judeus. Só que Deus fez uma aliança com Abraão e faria de Abraão uma grande nação, e essa nação precisava ser pura. Deus escolheu a linhagem de Abraão, que é Israel, para ser uma nação santa, separada de todas as nações da terra. É uma exigência de Deus. Eles não poderiam se misturar, exatamente porque a mistura traz prejuízos espirituais. Deus havia proibido, como eu disse lá em Deuteronômio no capítulo 7, versículos 2 ao 4, você pode ler na sua Bíblia. Também em Josué capítulo 23, versículos 12 e 13, ainda em Êxodo capítulo 34, versículo 16. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião contra o próprio Deus. A finalidade desta proibição era exatamente evitar que o judeu viesse a seguir a religião da sua mulher, que não era da linhagem de Israel, e automaticamente seria uma religião pagã, uma religião voltada para idolatria, para imagens de escultura, para deuses feito pela mão humana, fruto da própria imaginação humana. Segundo, na história de Israel, tem vários exemplos práticos da derrocada do povo de Israel por causa deste pecado, por não observar este mandamento do Senhor. E um grande exemplo que nós encontramos na Bíblia é o exemplo de Salomão. Quem não já ouviu falar em Salomão com as suas 1000 mulheres, as suas 700 mulheres princesas e as suas 300 concubinas? Um homem muito vaidoso, apesar de ter começado o seu ministério, o seu exercício político também, porque o reinado em Israel não era só um exercício político, era também um ministério dado por Deus. O rei era ungido por Deus. Ele começou bem, com um quebrantamento, com uma humildade, com uma dependência de Deus extraordinária, mas ele cresceu, ele foi abençoado por Deus. Ele teve 2 encontros pessoais com Deus, e nesses encontros Deus advertiu a Salomão: olha, se tu fores fiel como foi teu pai, se tu não se misturares com as nações e não adorares os deuses pagãos destas nações, eu vou confirmar o teu reino, eu vou abençoar a tua geração, como eu abençoei o teu pai, o teu nome será fortalecido. Deus havia falado pessoalmente para Salomão, porém Salomão começou pela princesa egípcia, filha de Faraó, e depois pela princesa dos Sidônios, e foi buscando mulheres entre as moabitas, e entre outras, e muitas outras etnias, e trouxe essas mulheres,
E a Bíblia diz que na velhice de Salomão ele foi influenciado por essas mulheres, e ele foi seduzido por essas mulheres a construir altares nas cidades, na cidade de Jerusalém e em volta de Jerusalém, altares a deus Astarote, ao deus Quemos e outros deuses, outras divindades pagãs que as suas mulheres seguiam. E não só construir, mas ir a esses lugares na companhia de suas mulheres, em outras palavras, a adorar estas divindades pagãs. E a Bíblia chama isso de prostituição. É abominável diante do Senhor qualquer coisa que nós colocamos entre nós e o nosso Deus, que atrapalhe a nossa adoração, a nossa fidelidade ao Senhor. Tudo isso é idolatria e é abominável diante do Senhor. E Salomão teve o seu reino rasgado por causa do seu pecado. Deus disse que iria confirmar o reino dele se ele fosse fiel, mas como ele foi infiel, Deus também havia dado uma promessa que tiraria o reino, e ele tirou o reino já no reinado do seu filho. Por honra a Davi, ele não tirou o reino da mão de Salomão, mas tirou o reino da mão de Roboão, filho de Salomão. As 10 tribos entregou na mão de Jeroboão e deixou Roboão com apenas uma das tribos, a tribo de Judá, e a sede ficou sendo Jerusalém, porque Deus havia feito uma aliança com Davi e ele não iria deixar faltar família real na linhagem de Davi. Mas o reino foi rasgado e Israel sofreu drasticamente com essa divisão e com a idolatria que se propagou com essa divisão. Foi um prejuízo terrível. Nós temos essa história, você encontra no primeiro livro dos reis, e nós encontramos também a história de Acabe em 1 Reis, no capítulo 16. Acabe foi um rei de Israel, dessas 10 tribos que foi dividida, que também buscou casamentos mistos, buscou uma princesa por nome Jezabel, dentre os sidônios, fez aliança com os sidônios, e esta mulher, ela popularizou o culto a Baal em Israel. Ela não só popularizou o culto em Baal, mas ela armou guerra contra os profetas de Deus, contra a religião judaica, e profanou a religião judaica nos mais diversos aspectos que você possa imaginar. Foi terrível a vida de Israel nos dias do rei Acabe, por causa da dureza de coração deste homem e por causa principalmente do seu casamento misto com uma pessoa que não era da linhagem de Israel, que não tinha o temor de Deus, que não conhecia a palavra de Deus. Isso trouxe prejuízos grandes. É por isso que o judeu não poderia casar-se com uma mulher que não fosse da linhagem hebraica, da linhagem do povo de Israel. E outra coisa, a sobrevivência do povo de Israel dependia da unificação desse povo, da pureza desse povo, porque o povo, quando vai se misturando, vai perdendo a sua identidade. Nós observamos aqui que Neemias, no capítulo 13, ele até observa que os filhos desse casamento misto nem conseguiam falar judaico mais, falavam a língua da mãe, não conseguiam aprender a língua do pai, perdia a sua identidade. Agora imagine as gerações futuras desta geração, desta mistura, como não seria? O povo perderia a sua identidade, e o povo judeu não poderia perder a sua identidade. Existem entre os judeus até os dias de hoje muitos judeus, e também esse costume, por quê? Porque eles mantêm esse costume até hoje. O judeu, ele não se mistura. O judeu, ele nasce nos Estados Unidos, ele é americano, mas não deixa de ser judeu. Primeiro ele é judeu, depois ele é americano. O judeu nasce no Brasil, ele é judeu. Primeiro ele é judeu, depois
ele tem uma segunda nacionalidade, que é a brasileira, e assim por diante. Foi por isso que, quando na década de 40, no pós-guerra, quando foi criado o Estado judaico, quando a ONU votou a criação do Estado judaico, rapidamente o Estado foi formado e se consolidou, porque os judeus começaram a voltar de todas as partes do mundo para tomar posse do seu território, do seu país, porque eles não se misturam, eles não podem casar-se com pessoas de outra linhagem, e quando ele faz, ele está desobedecendo este princípio tão sagrado para os judeus até o dia de hoje. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Até agora nós vimos os fatos históricos envolvendo todo este cenário, e eu quero trazer agora para a nova aliança. O que a Bíblia diz na nova aliança? Eu falei até agora da velha aliança, do Velho Testamento, mas na nova aliança a Bíblia também traz a mesma recomendação. Nós observamos que a maior bênção para o homem, para a humanidade aqui na terra, é o envio de Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, não é verdade? Esta é a maior bênção, a bênção para a humanidade. E sabe qual é a segunda maior bênção? Que no sentido material, terrestre, ela é a maior bênção para o homem? É o casamento. O casamento é a maior bênção para o homem, humanamente falando, amados. Depois da pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o casamento é a maior bênção de Deus para as nossas vidas. O casamento ele precisa ser uma fonte de bênção. O nosso lar precisa ser uma geração de bênçãos, um seio de bênçãos, um ventre de bênçãos que gera vida abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. A orientação que a Bíblia nos dá em relação ao casamento, já na nova aliança, nós encontramos lá em 1 Coríntios 3:39, é que o homem é livre para casar-se com quem quiser, desde que seja no Senhor. O homem, nós não somos judeus, apesar de nós sermos o Israel de Deus, espiritualmente falando, mas nós somos gentios. E nós não temos a obrigatoriedade de casar com a família X, com a família Y. Nós temos a liberdade de casarmos com quem quisermos. O branco pode casar com o negro pode casar com o branco, o branco pode casar com o índio, e vice-versa. Inclusive o nosso país tem essa miscigenação extraordinária, que é a mistura de muitas raças. Eu acho isso bonito, e inclusive o Brasil é um dos países que melhor convive, apesar de a mídia e de certo segmento da sociedade levantar tantas bandeiras aí de minorias e tantas coisas, mas o Brasil é o país que melhor convive com as diferenças. Aleluia, eu louvo a Deus por isso. Temos que melhorar, mas vamos ao assunto. Nós podemos escolher qualquer raça para casarmos, misturar as raças, não tem nenhum problema, desde que seja no Senhor. E esse no Senhor aqui, amados, é que é o X da questão. Nós encontramos a explicação para esta expressão no Senhor aqui em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo de número 17, e eu quero observar isso aqui. Primeiro, 2 Coríntios, tá? Capítulo de número 14. Eu vou ler para que
Perdão, amados, é capítulo 6, do versículo 14 ao 17, que eu tinha citado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 17 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 17: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Observe que aqui está a resposta para no Senhor, a expressão no Senhor. Precisa ser uma pessoa que tenha o mesmo credo religioso, uma pessoa que creia no Senhor Jesus, que tenha o modo de viver que você tem, para que o jugo não seja desigual. Que Deus guarde cada um de nós, amados, de aceitar o jugo desigual, porque isto é terrível, isto traz problemas sérios, que perduram, às vezes para o resto da vida. Nós vamos conviver com o problema decorrente do jugo desigual, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com uma pessoa que não é crente, com muita probabilidade será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre o homem e a mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Mateus capítulo 19, versículo 6. Foi o próprio Jesus quem declarou. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e espírito de ambos. Como é maravilhoso quando o casal está unido na presença do Senhor, quando o casal anda de mãos dadas, não apenas no meio da rua, mas em todas as áreas de sua vida, quando o casal frequenta a mesma igreja, quando o casal crê na mesma doutrina, quando o casal tem o mesmo modo de vida abençoado, isto é maravilhoso. Aleluia. Casando-se o crente com uma pessoa que não é crente, pode naturalmente obter união do corpo e em parte da alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino do mundo. Então é por isso que Paulo diz que união tem a luz com as trevas, é porque são de reinos diferentes. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união, é esse tipo de união, é isso que é chamado de casamento misto, o casamento de uma pessoa crente com uma pessoa que ainda não é crente. Ah, pastor, mas eu estou evangelizando ele. Pois ganhe ele para Jesus. Aleluia. Leve ele ao batismo, leve ele a buscar o batismo com o Espírito Santo, comunhão com o Senhor. Depois, se for a vontade de Deus, case-se. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por uma falha cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união do Espírito. Como é doloroso para alguém, ou para o esposo ou para a esposa, ir para a igreja, para a casa de Deus, adorar o Senhor e imaginar quão perdido está o seu cônjuge. É impossível calcular esse sofrimento, diz o autor deste estudo, que uma união dessa traz para
um casamento para o coração de uma pessoa. Também a parte não crente, ela não respeita a parte crente. Quando isso acontece, quando o indivíduo é crente e concebe matrimônio com outro que não é crente, ele não respeita, porque ele sabe que o camarada ou a camarada preferiu ele do que a Deus, do que o temor a Deus, do que obedecer a palavra de Deus. É como se eu estivesse colocando a pessoa acima de Deus. Isso também é prostituição espiritual. Ah, pastor, mas eu não era crente e eu conheci a Jesus, eu me converti e o meu marido ainda não, ou a minha esposa ainda não. Tudo bem, o jugo está desigual agora, mas você conheceu Jesus posteriormente e hoje é uma pessoa transformada, e a tua transformação vai influenciar na transformação do teu cônjuge. Aleluia. Ah, eu devo me separar agora porque o meu marido não quer ser crente? Não, amados, não é bíblico haver a separação. Não é a vontade de Deus que haja separação. Ore, invista espiritualmente no seu cônjuge e Deus vai te dar a vitória, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Está sofrendo? Pode até sofrer um tempo, mas sofra com sabedoria, sofra com mansidão, com amor, e você vai ganhar a sua outra metade para o Senhor, para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Devemos esperar em Deus. Há pessoas que se precipitam, esperam muito e aí acham que não vai vir, que não vai acontecer, e acaba tomando atitude precipitada, e vão colher os frutos amargos para o resto da vida. Aprenda a esperar no Senhor. Deus é fiel. Ele é fiel para cuidar da necessidade de cada um dos seus filhos. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas jamais eu me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então espere no Senhor, aprenda a esperar no Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Findamos esse estudo sobre casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo: espera em Deus. Eu quero dizer principalmente aos jovens, os jovens que são, na sua maioria, inexperientes, e devido à inexperiência, às vezes tomam atitudes precipitadas, sem obedecer às vezes os pais, sem obedecer os seus líderes, sem consultar a palavra de Deus. Cuidado, porque o casamento é para toda uma vida, é até que a morte os separa, é assim que a Bíblia diz. Tem um ditado moderno por aí: casa, se não der certo, separa. Mas a minha Bíblia diz: até que a morte os separa. Só a morte pode separar um casamento, pode pôr fim no casamento cristão. Louvado seja Deus. Apesar de estar virando moda no meio cristão, o divórcio está cada vez mais popular no meio da igreja, mas esta não é a vontade de Deus para o casamento. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento, e o que Deus uniu não separe o homem. É isto que a Bíblia diz a respeito do casamento. Louvado seja Deus. Portanto, você que está pensando em separação, pensando em colocar fim no seu casamento, esta palavra de Deus é para o teu coração. Espere no Senhor. Aleluia. Você que ainda não entrou no casamento, vigie para não entrar em um jugo desigual. Você que está no casamento e quem sabe está vivendo um jugo desigual, vigie e espere no Senhor. Não tome nenhuma decisão precipitada. Coloque o teu cônjuge na presença do Senhor, debaixo do teu joelho, espiritualmente falando, e Deus vai te dar a vitória, e você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia na promessa de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, queridos, e nos ajude a manter a doutrina sagrada, a manter-nos na direção
da palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E você que porventura está vivendo uma crise no seu casamento, espere no Senhor, confie no Senhor. A mansidão e a paciência, ela vem do exercício da confiança no Senhor, da dependência do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor o teu problema, e o Senhor vai restaurar a tua família, vai restaurar o teu casamento, o teu relacionamento. Aqueles que creem e recebem, digam amém. Deus abençoe a tua vida.